Meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 2 de setembro, da 22ª semana do Tempo Comum, o dia também de Santa Doroteia e de Santa Ingrid. Lembrando que o mês de setembro é o mês da palavra, mês que nos convida a uma meditação mais profunda da palavra de Deus que vem nos trazer a salvação, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Importante lembrar, aqui também iniciamos a meditação do Evangelho segundo São Lucas, Lucas que apresenta Jesus como o Evangelho encarnado, isto é, a palavra de Deus que se encarna e vem até nós. Por isso que Jesus, ele é o Messias, o enviado com autoridade de Deus. No Evangelho de hoje, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo de 38 a 40, nós ouviremos um pouco sobre a cura da sogra de Pedro. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus? Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu já disse, o tema central deste evangelho está na ida de Jesus à casa da sogra de Pedro. Lembrando um pouquinho, Jesus estava em Cafarnaum, primeiro encontro com o possesso que coloca o demônio no silêncio. Jesus, pela sua autoridade, coloca o demônio no silêncio, cala-te. E aqui também nós vemos este encontro, com a sogra de Pedro, que estava com febre. Podemos até imaginar a cena, Jesus vai à sinagoga, participa da assembleia litúrgica, como era costume, e depois então vai tomar café na casa de Pedro, que era só atravessar a rua. A casa de Pedro é vizinha de uma sinagoga. Chegando na casa de Pedro, então Jesus se depara, e também os discípulos apresentam a sogra de Pedro com febre doente. E Jesus faz o quê? Ordena a febre. Lembrando o evangelho de ontem, Jesus ordena a saída do demônio. E agora ordena a febre. É a atitude de Jesus nos exorcismos. Por isso que a missão de Jesus está no alargar. Não vai ficar mais agora na Galileia, mas também ele vai se dirigir à Judeia. Outra coisa importante também é a pedagogia desta cura. Ela se dá através da cura, expulsar, orar e ensinar. As curas não aconteciam simplesmente para tirar a doença de alguém ou deixar alguém sadio. Toda a cura que Jesus realizava, ele também queria ensinar com isso. Por isso que Jesus, ele é um pedagogo também no ensinamento daquilo que fazia. Então, curar, expulsar, orar e ensinar. E isso abre um raio de ação, Por isso que Jesus anuncia o Evangelho e é também
missionário. E essa missão, depois bem sabemos, né, que vai culminar na sua morte e ressurreição. Também o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como aquele que faz o caminho, aquele que vai à frente. Jesus está sempre a caminho. E também nós vemos que ninguém pode detê-lo. Aqui a multidão, depois que viu os sinais, correu lá, falou: não, fica aqui conosco, fica aqui, fica. E Jesus não quis. Mas antes, tem uma coisa muito importante aqui no Evangelho, que depois da cura, depois de ter expulsado os demônios, Jesus também, ele se recolhe em oração. A oração é a comunhão com o Pai. Jesus faz isso diariamente. Por isso que devemos entender que a missão é importante, mas a comunhão é mais importante ainda. Porque se a missão não estiver ligada à comunhão, ela perde totalmente o seu sentido. Por isso que é muito importante a gente rezar aquilo que a gente faz. Antes da execução, devemos colocar a oração. Porque quem reza aquilo que faz, comete menos erros do que aqueles que não rezam e já vão fazendo tudo diretamente. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, vamos pedir através desta pedagogia que Jesus tinha nos seus atos, para que aprendamos dele também a fazer os nossos bons atos. Peçamos neste momento a bênção sobre a água. Senhor Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor, que Santa Doroteia e Santa Ingrid intercedam por nós.